Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 30 de setembro de 2025, e nosso amigo professor Marandi está conosco. Ele está aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Nima. Obrigado por me convidar. É sempre um prazer. Deixe-me começar, professor, com a visita do presidente iraniano, junto com sua equipe, incluindo o ministro das Relações Exteriores. Eles foram aos Estados Unidos e falaram com a mídia tanto da direita quanto da esquerda. Mas a principal mensagem foi sobre as negociações, as conversas. E aqui está o que o presidente Raisi disse na Fox News. Não há lugar para armas nucleares ou qualquer tipo de arma de destruição em massa. As acusações infundadas que eles estão exagerando são inaceitáveis. Nunca buscamos armas nucleares. Nunca buscaremos armas nucleares. Mas se o Sr. Trump... Se o objetivo dele é que não tenhamos nenhuma arma nuclear, isso era facilmente alcançável. Nunca houve qualquer prova concreta de que estávamos buscando armas nucleares. Portanto, eles usaram isso como desculpa para realizar um ataque que não deveriam ter feito. Professor Marandi, olhando para o que o presidente Raisi disse e para o comportamento dos europeus junto com os Estados Unidos, você acha que eles realmente querem negociar? Eles realmente querem dialogar? Não, a intenção não é uma negociação real. Não é para conversar. Eles estão profundamente sob a influência dos sionistas e dos neoconservadores. E claro, os neoconservadores e os sionistas são os mesmos. Eles já demonstraram que não têm boa vontade. Quando os iranianos concordaram em negociar indiretamente com os Estados Unidos, eles sabiam que os americanos e o regime israelense estavam conspirando para atacá-los. Ouvi pessoas dizendo online que os iranianos foram enganados. Não, isso não é verdade. Os iranianos sabiam que haveria um ataque. Eles erraram ao não pensar que o regime sionista atacaria líderes iranianos e a liderança do país. Mas os americanos estavam conspirando e mostrando sua falsidade. E quando o regime israelense atacou, os europeus apoiaram. Os canadenses, australianos, neozelandeses, o Ocidente coletivo, todos apoiaram o ataque ao Irã. E acho que foi o chanceler alemão quem disse que o regime israelense faz o trabalho sujo por eles. Então acredito que isso mostra exatamente de que lado eles estão. E, em relação ao mecanismo de snapback e a retomada das 6 resoluções do Conselho de Segurança da ONU aprovadas há muitos anos, novamente vimos os europeus sendo falsos com o Irã. Eles basicamente disseram aos iranianos que se vocês fizerem A, B, C, nós responderemos com flexibilidade. Os iranianos sabiam que estavam mentindo, mas os iranianos, só para mostrar que estavam mentindo, concordaram com um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica no Cairo. Ainda assim, apesar disso, os europeus se curvaram aos Estados Unidos, como era esperado em Teherã. E assim, toda vez que os europeus faziam uma promessa e os iranianos avançavam, acabava ficando claro que os europeus estavam mentindo. Mais uma vez, os iranianos sabiam o que estava acontecendo, e não se tratava de ingenuidade. Os iranianos querem que aquele segmento da sociedade iraniana que é mais ingênuo, os liberais, os ricos, alguns estudantes universitários jovens e impressionáveis, esteja do lado deles agora, porque estamos entrando em uma fase perigosa. Sabemos que o regime israelense estará planejando outro ataque, e pode ser em breve. Então os iranianos querem o país unido e também querem que a comunidade internacional veja que o Ocidente está mentindo, que o Ocidente é enganoso. E isso não tem a ver com o programa nuclear. Novamente, podemos ver um ataque ao Irã em breve, mas Trump já disse que o programa nuclear do Irã foi obliterado. Ele disse isso muitas vezes. Então, qual seria a justificativa para atacar o Irã? Dalist Mathwakanatsar, Novritsaservo of Pri Smoskanatsis, Ace Nristiolin de Malad.
Australians and New Zealand in the same camp. And you'll also see Erdogan's. E você também verá as instalações militares de Erdogan que estão sendo usadas pelos americanos. Elas estarão a serviço do regime israelense. Você verá instalações militares do Bahrein, controladas pelos Estados Unidos, a serviço do regime israelense. Você verá em todo o Golfo Pérsico bases dos Estados Unidos envolvidas em ajudar o regime israelense. Vai ser exatamente como foi da última vez. A Jordânia permitirá que os israelenses usem seu espaço aéreo tanto para atacar o Irã quanto para se defender. E claro, será como vimos da última vez, exceto que acho que o Irã será muito mais assertivo. O país está muito unido. E o Ocidente está muito mais fraco hoje, assim como Israel, o regime israelense, porque à medida que avançamos, o regime israelense está se tornando cada vez mais desprezado no mundo todo. Estou em uma conferência agora fora do Irã e dá para ver que há um consenso sobre o regime israelense. Ele é desprezado. E isso só está piorando. Em casa, Netanyahu está se tornando mais impopular. Os sionistas israelenses querem que a guerra acabe, não porque sejam boas pessoas. Em sua maioria, segundo suas próprias pesquisas, eles são genocidas. Não estou dizendo isso como acusação, é o que as pesquisas deles mostram. Mas eles estão cansados da guerra. Isso está arruinando suas vidas, está arruinando seu futuro. Então Netanyahu não tem a popularidade interna para continuar a guerra. A economia está cambaleando. O mundo está se tornando cada vez mais hostil. Eles perderam a sociedade americana. E os iranianos, claro, estarão muito mais preparados desta vez. Basicamente, eles vêm aprendendo com suas deficiências, erros e equívocos, e estão se reorganizando e reestruturando. Portanto, suas capacidades ofensivas serão muito melhores, e eles também estarão mais bem equipados para se proteger. Então, desta vez, pode ser uma guerra dura, muito dura. Mas a questão é que o Ocidente vai apoiar o regime israelense. Não importa. Eles dizem que, ok, o programa nuclear foi destruído, como Trump continua dizendo. Se isso é verdade ou não, isso não vem ao caso. Mas um ataque ao Irã será apoiado pelo Ocidente simplesmente porque é Israel que o faz. E ninguém deveria se surpreender, porque o Holocausto continua enquanto você e eu falamos. Hoje, muitas crianças foram assassinadas. Ontem à noite, muitas crianças foram assassinadas. Os ataques se intensificaram depois que Trump e Netanyahu conversaram. Então, a mídia ocidental é indiferente. Vemos que o TikTok está sendo comprado para que vozes pró-Palestina possam ser silenciadas. Então, quando estão cometendo genocídio e jornalistas, elites e acadêmicos ocidentais estão todos calados ou são apologistas, ninguém deveria se surpreender que o regime israelense tentará atacar, quer dizer, atacará o Irã novamente, e o Ocidente irá apoiar. Não há nada de surpreendente nisso. Aprendemos com o que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Dr. Araghchi, disse, que o Ocidente, ao que parece, que os Estados Unidos pediram ao Irã para, de alguma forma, enviar seu urânio enriquecido a fim de adiar as sanções de snapback e tudo isso. Mas o nível de ignorância é francamente inacreditável, considerando o que está acontecendo e o tipo de pensamento que eles estão demonstrando. Então, o que isso significa? As sanções de snapback para o Irã? Quando os Estados Unidos estão fazendo, na minha opinião, uma oferta tão ridícula ao Irã? Bem, você sabe, outra coisa que os europeus disseram foi que queriam que negociássemos com os americanos, e os iranianos concordaram dentro do quadro do P5+1. Mas, novamente, apesar do acordo do Irã, os europeus seguiram em frente com o snapback. Então, tudo isso só prova quem eles são, o quão enganadores são, o quão pouco confiáveis são e o quão inúteis são. Mas eu acho, sabe, Nima, que o problema é que o Ocidente agora está em um lugar onde foi exposto para todo mundo ao redor do mundo. Eles não têm respeito pelos direitos humanos. Eles não têm respeito pela liberdade.
Vemos como os apoiadores pró-Palestina estão sendo reprimidos, como suas vozes estão sendo silenciadas. Vimos o que aconteceu com George Galloway e sua esposa, não só com George, mas também com a esposa dele. And his wife, not just George, but also his wife. We are seeing this happen across the Western world. Estamos vendo isso acontecer em todo o mundo ocidental por quê? Por causa de um regime genocida, racista, etnossupremacista e colonial que está realizando um holocausto, uma limpeza étnica, e é abertamente racista. Eles estão fazendo isso por eles. Estão fazendo tudo isso por eles. Então o Ocidente não tem mais influência. Eles perderam seu poder de persuasão. Estão perdendo seu poder econômico. O poder militar deles já não é nem de longe o que costumava ser, ou o que afirmam ser, como vimos tanto no conflito Irã-Israel, quanto na Ucrânia. Portanto, eles estão em uma situação muito difícil. E quanto mais declinam, mais perigosos se tornam, mais irracionais ficam, mais raivosos ficam e mais tolos agem. Então estamos enfrentando uma entidade muito perigosa que está apenas atacando de forma descontrolada. Não há como o Irã lidar com esse regime, os Estados Unidos e os europeus, de maneira racional e esperar que eles ajam racionalmente. Simplesmente não é mais possível. E isso, eu acho, é algo que beneficiou os iranianos e o Estado, porque agora há um consenso no Irã. Desculpe, acabei me afastando um pouco da sua pergunta. Agora há um consenso no Irã para trabalhar com o Sul global, para trabalhar com a China, com a Rússia, para buscar os interesses do Irã e seus interesses nacionais dentro do quadro dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da União Econômica da Eurásia e de outras entidades semelhantes. Porque o Ocidente é um beco sem saída. Não dá para lidar com eles. Não importa o que você faça, eles vão reagir contra você e apoiarão o sionismo. Então acho que isso consolidou a opinião pública no Irã. Isso fez com que aqueles que ainda estavam buscando o que eu diria, o que sempre achei ser uma miragem, que eram laços melhores com o Ocidente, acordassem para a realidade. E eu acho que a forma como o Irã negociou com eles, e os acordos, foi a coisa mais inteligente a se fazer. Sabíamos que eles, e acho que depois da assinatura do acordo no Egito, em algum momento eu disse que não iria dar certo. Assim como as negociações indiretas com os Estados Unidos, sabíamos que não iriam dar certo. Mas seguimos com o processo, apenas para mostrar a todos, tanto em casa quanto no exterior, que o problema não está em Teherã. E acho que eles foram bem-sucedidos. The problem doesn't lie in Tehran. And I think they've succeeded. I think that 4.5 decades of anti-Iranian propaganda. Acho que 4 décadas e meia de propaganda anti-iraniana foram todas destruídas e varridas em grande parte nos últimos anos, mas especialmente nos últimos meses. E aqueles que estão no campo americano foram expostos ao seu próprio povo e a outros. Erdogan, Qatar, você sabe, o acordo de paz de Trump, que é nojento e vergonhoso. Vemos que Erdogan, Qatar, Egito e outros estão apoiando isso. Os sauditas é uma capitulação. Em vez de apoiarem o povo palestino, eles estão apoiando um plano em que a resistência, quem sabe o que isso significa, é expulsa de Gaza e basicamente fica sob o controle de quem? Tony Blair. Todos nós sabemos quem é Tony Blair, uma das pessoas mais perversas deste planeta. Ele começou o massacre de pessoas em nossa região antes disso acontecer. Os capangas ao redor de Trump e os governos na Europa estavam envolvidos nesse tipo de coisa. Todos nós sabemos o que aconteceu em 2003. Todos vimos os protestos na Inglaterra e depois a destruição subsequente do Iraque e do Irã. E, aliás, às vezes vemos pessoas nas redes sociais que são hostis ao Irã. Geralmente é o mesmo grupo de sempre, mas dizem que o Irã apoiou a guerra no Iraque. O Irã era contra. Eu realmente estava nos protestos contra a guerra, participei dos protestos contra a guerra no Reino Unido e o Irã sempre foi contra. O Irã tentou. Quando os americanos invadiram, o Irã se infiltrou, mas eles de forma alguma apoiaram os americanos. Eles chamaram de uma guerra ilegítima. Mas Tony Blair, naquela época, mentiu sobre armas químicas.
Ele mentiu sobre a Al-Qaeda. E isso foi realmente o começo, ou quase o começo, desse capítulo catastrófico para a Ásia Ocidental e o norte da África, que destruiu tantos países e tantas vidas. E tantas pessoas se mudaram para a Europa como resultado. E você vê as pessoas e está protestando. Mas em vez de protestar, em vez de atacar esses pobres refugiados, deveriam direcionar seus protestos aos próprios governos por destruírem a vida de tantos milhões de pessoas e forçá-las a vir para a Europa. Destroying the lives of so many millions of people and forcing them to come to Europe. From what we've heard from Iran's Pelo que ouvimos do Conselho de Segurança Nacional do Irã, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Dr. Larijani, ele disse que os europeus estavam insistindo porque queriam que o Irã fechasse um acordo com a AIEA. O Irã fez isso, e então eles mudaram a retórica, dizendo que agora era preciso conversar com os Estados Unidos. O Irã apresentou uma proposta de que poderia negociar com o P5+1, que eram as principais partes do JCPOA. E acho que o ponto que o Irã está levantando é que o Ocidente não estava interessado. Aliás, ele disse que os europeus não responderam à proposta do Irã de negociar com todos os países envolvidos no JCPOA. O Irã não tem uma postura positiva. Esse é o problema? Iran doesn't have a positive. Is that the problem? Iran doesn't have a positive. O Irã não recebe uma resposta positiva, sabe, dos Estados Unidos nas negociações? Por quê? Quando você observa a forma como Verhofstadt estava negociando com o Irã, toda vez que ele conversava com os iranianos, ele saía e dizia algo diferente. Não tinha nada a ver com o que ele havia dito durante as negociações. O Irã confia nos Estados Unidos? Ou vamos colocar desta forma, porque o Irã está pressionando para que outros países entrem nas negociações, em vez de negociar apenas com os Estados Unidos? Instead of just negotiating with the United States. Well, I think that Iran has Bem, eu acho que o Irã mostrou tanto para seu povo quanto para a comunidade internacional que não é só os Estados Unidos, mas todo o Ocidente que é inútil. Não importa o quanto você tente cooperar com eles. Eu sei que algumas pessoas não gostam do que o governo iraniano fez e de como negociou. E algumas pessoas esperam que o Irã não negocie e apenas diga, saiam daqui, ou caiam fora, ou algo assim. Mas esse não é o caminho mais inteligente. Os iranianos sabiam que isso aconteceria. Eles sabiam que Verhofstadt estava constantemente mudando as regras do jogo. Eles sabiam que nada sairia disso. Pelo menos aqueles que eu conheço estavam convencidos disso. E eu nunca acreditei que chegaria a um acordo com eles. E o mesmo aconteceu com a AIEA. Mas a questão é que você precisa ser capaz de convencer o maior número possível de pessoas, tanto ao redor do mundo quanto em casa, de que fez tudo o que era possível. Se, por exemplo, o Irã tivesse se recusado a negociar indiretamente. Na verdade, inicialmente o Irã se recusou a negociar, então os americanos mudaram seu tom e atitude e os iranianos concordaram com negociações indiretas. Mas se o Irã não tivesse feito isso, então esses meios de comunicação persas e a mídia ocidental, esses meios de comunicação persas no Ocidente que são controlados por agências de inteligência ocidentais como a BBC Persian, Iran International e Manoto, e todos esses outros veículos de mídia que são administrados por agentes e mercenários ocidentais, teriam criticado o Irã. Mas eles e a mídia ocidental teriam dito, bem, se o Irã tivesse negociado, isso não teria acontecido. Então os iranianos, para impedir que eles conseguissem convencer até mesmo uma parte da sociedade de que esse era o caso, deram um passo além e os expuseram. E como eu disse, com a AIEA, fizeram o mesmo. Portanto, negociar com os americanos, acho que agora está claro para os iranianos e outros que isso é inútil. E no caso do Trump, nada do que ele diz é confiável. Ele acorda na manhã seguinte e diz algo completamente diferente. Lembre-se, durante a Guerra de 12 Dias, tudo o que as pessoas precisam fazer é revisar as postagens dele durante a Guerra de 12 Dias de agressão e ver o quão inconsistente e instável ele é, e como a cada momento ele ameaçava o líder.
Então, ele estava falando sobre mudança de regime. O que isso tem a ver com o programa nuclear? E então, claro, quando as coisas ficaram ruins para o regime israelense, ele acabou tendo que admitir que aqueles mísseis iranianos estavam atingindo-os com força. Steve Bannon admitiu ou apontou em seu programa que Trump teve que salvar Netanyahu porque eles estavam perdendo a guerra de forma tão grave. E à medida que avançamos, cada vez mais informações estão surgindo sobre os danos que o Irã causou ao regime, o que é ocultado pelo Ocidente coletivo e pela mídia ocidental, porque todos estão em conluio. We had Benjamin Netanyahu visiting the United Recebemos Benjamin Netanyahu visitando os Estados Unidos. Acho que ele já veio aos Estados Unidos 5 vezes desde que Donald Trump foi eleito. E desta vez, parece que Donald Trump e o governo Trump estão tentando equilibrar a situação por causa, não sei, da solução de 2 estados sobre a qual eles estão falando. Agora, Donald Trump tem um plano de paz e ele diz que parece que o resultado desse plano de paz é, de certa forma, capitular ou morrer em Gaza. Não há outra opção para o Hamas, para o povo de Gaza. E há poucos instantes, antes de entrarmos ao vivo, soubemos por Netanyahu, ele publicou um vídeo em hebraico, ele disse que eles não vão se retirar de Gaza. Então, o que isso significa? O que significa o plano de paz se eles não vão se retirar de Gaza? Well, as I said earlier, Netanyahu is in a weak position. Bem, como eu disse antes, Netanyahu está em uma posição fraca. E acho que isso também pode ser um motivo para ele atacar o Irã, porque ele está em uma situação muito difícil. Ele não está vencendo a guerra em Gaza. Nima, ele está matando muitas pessoas todos os dias. Ele está massacrando mulheres e crianças. Eles estão exterminando palestinos. Isso é um projeto de extermínio. Dezenas de milhares foram mortos. Lembre-se, muitas pessoas estão sob os escombros. Muitas pessoas morreram de doenças, de câncer, de enfermidades, ou estão morrendo de diferentes doenças que seriam facilmente curadas em circunstâncias normais. Mas elas morrem porque não há remédios, não há comida e não há instalações para tratá-las. Então ele tem sucesso em massacrar essas pessoas. E os israelenses apoiam isso. He's successful in slaughtering these people, and the Israelis support this. They like this extermination of the Palestinian people. Eles gostam desse extermínio do povo palestino. E os europeus e americanos, eles apoiam isso. Não sejamos ingênuos, eles apoiam isso. Você não viu um único país europeu sancionar o exército israelense, o governo israelense, o regime ou algo do tipo. Talvez 1 ou 2 pessoas tenham sido sancionadas. Eles não se importam ou simplesmente não vão permitir que entrem em determinado país. Mas a cooperação com o regime israelense, permitindo que o regime israelense realize esse holocausto, continua. E a BBC, Sky News, The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Breitbart, Fox News, todos estão juntos nisso. E as Big Tech, todos eles estão do lado desse holocausto. Estamos vivendo em uma verdadeira distopia. O Ocidente criou uma distopia global. The West has created a global dystopia. But Netanyahu, despite all that, is in a very difficult situation. Mas Netanyahu, apesar de tudo isso, está em uma situação muito difícil. A guerra não está indo bem. Ele não vai conseguir tomar Gaza. E já vimos Trump fazer essas ameaças antes ao Hamas e à resistência, mas sem efeito, porque eles sabem que a submissão significa morte. E eles sabem que os Estados Unidos e o regime israelense estão mentindo, que Trump está mentindo e que Netanyahu está morrendo. Alguns dizem que Trump vê Netanyahu como politicamente fraco e que esse plano de paz pode ser um esforço para pressioná-lo a acabar com a guerra. Eu não vejo dessa forma. Não acho que Trump vá colocar qualquer pressão real sobre Netanyahu. E acredito que quando o regime israelense atacar o Irã, Trump estará lá para apoiar Netanyahu, assim como o apoia todos os dias, a cada hora do dia. Lembre-se, ele acabou de dizer que nenhum presidente jamais apoiou Israel como ele. He just said that no president has ever supported Israel like I have. And there's no sign that that is going to change. E não há sinal de que isso vá mudar. Mas agora que Netanyahu está fraco e sua posição está vulnerável, eu acho que, como no passado, sempre que ele está em uma situação muito ruim, ele busca a escalada. E é por isso que acho possível que ele possa atacar o Irã em breve. Não estou dizendo que isso vai acontecer.
Mas você viu que o presidente disse que se algo acontecer comigo, eles terão pessoas para me substituir. E embora eu não esteja no governo, nem nada assim, depois do programa, devo te passar alguns nomes de pessoas que você pode convidar para o seu programa, caso eu não esteja disponível no futuro. Mas os iranianos não vão se intimidar. Eles não vão ser derrotados. E eles estão preparados. Mas não tenho dúvida de que da próxima vez que Netanyahu atacar o Irã, Trump estará ao lado dele. Trump will be there for him. The governments across Europe, Canada. Os governos de toda a Europa, Canadá, Austrália e Nova Zelândia estarão ao lado de Netanyahu e o ajudarão em sua campanha de extermínio. E você verá que Erdogan, sendo o traidor que sempre disse que ele é, continuará a trair a causa, assim como o Catar e outros países que fingem se importar com o povo palestino, mas não farão nada para apoiá-los. E lembre-se, tudo isso é sobre a Palestina. O pecado do Irã é se opor ao extermínio do povo palestino. É se opor ao deslocamento da população palestina. É se opor ao apartheid. Esse é o seu pecado. Esse tem sido o seu pecado por toda a propaganda anti-Irã, ou anti-Ansar Allah, ou anti-Hezbollah nas últimas décadas, é toda sobre o apoio do Ocidente ao genocídio e ao apartheid, e a oposição do Irã a isso. E eu acho que as pessoas estão começando a perceber essa realidade. And I think people are waking up to that reality. Professor Marandi, o senhor acha que, você mencionou a Austrália, Canadá, talvez a Europa, ajudariam de alguma forma Israel em um ataque ao Irã? Mas como eles podem sentir ou pensar que desta vez será diferente da guerra que tiveram? It won't be different, but it will be worse, I think, for the Israeli regime. Não vai ser diferente, mas vai ser pior, eu acho, para o regime israelense. Os iranianos vão revidar com mais força. Mas é assim que eles são. Eles estão nas mãos dos neoconservadores e dos sionistas, que são a mesma coisa, como eu disse. A Austrália sanciona o Irã, mas não sanciona Israel. E faz acusações falsas para justificar isso. Mas está acontecendo um holocausto e eles não sancionam Israel. O mesmo acontece com a Nova Zelândia, ou o Canadá, ou todos esses países, ou a Turquia. A Turquia continua com os negócios de sempre. Eles ainda estão fazendo comércio. Ainda estão transportando petróleo barato de Baku, para Israel, depois de 2 anos de genocídio. Jordânia, Egito, desde que o Mar Vermelho foi fechado pelo Ansarullah e pelas forças armadas do Iêmen e pelo povo do Iêmen, vemos que muitos desses produtos passam pela Península Arábica para a Jordânia e depois para a Palestina. Então veja, não é necessário que uma força militar seja enviada à Palestina para que apoiem o regime. Basta ajudar o regime por meio de negócios, comércio, cobertura política e assim por diante, para que ele se mantenha. E o reconhecimento de um Estado palestino não é um ato contra o regime, mesmo que nem todos esses países o tenham feito. É apenas para silenciar suas próprias populações, que estão ficando cada vez mais revoltadas. Caso contrário, reconhecer a Palestina em um pedaço de papel não significa nada. Enquanto conversamos, você sabe, eu sei, e seu público também sabe, todos nós sabemos que eles estão promovendo uma limpeza étnica na Cisjordânia. Eles estão matando pessoas quase diariamente. Às vezes matam várias pessoas, mas em média estão matando pessoas todos os dias. Só hoje, acho que alguém morreu como resultado do terror e do assédio na Cisjordânia. Então eles estão promovendo uma limpeza étnica em partes da Cisjordânia. Estão ocupando novas áreas da Síria. E claro, o regime Jolani está determinado a fazer um acordo com o regime israelense. Vimos eles se encontrarem com pessoas de alto escalão, intimamente ligadas ao regime Netanyahu nos Estados Unidos. Ele e seu regime continuam atacando sírios, mas não ousam atacar o regime israelense. Não ousam responder aos seus ataques aéreos assassinos. Tudo o que conseguem fazer é matar pessoas comuns. Por quê? Porque foi a CIA que os colocou no poder. Portanto, o Ocidente e esses países da região, ao continuarem fazendo negócios com o regime israelense, fazem parte do problema e não da solução, para dizer o mínimo.
Eu acho que, para mim, professor Marandi, o projeto da solução de dois estados é, de certa forma, um projeto para ganhar tempo para Israel a fim de anexar mais terras. Olha o que está acontecendo na Cisjordânia. São apenas alguns pontos no mapa. Então se pode falar em uma solução de dois estados. E Mahmoud Abbas é um projeto na Cisjordânia. Ele está, de certa forma, facilitando o processo de chegada dos colonos à terra. Agora estão falando que Mahmoud Abbas está no comando de toda a Palestina. Então isso vai gradualmente facilitar a entrega de toda a terra aos israelenses. Esse é o objetivo principal. Bem, Mahmoud Abbas é como o escravo da casa de que Malcolm Evank falava, ou o Brown Sahib, ou orientalizado oriental. E as pessoas ao redor dele todos são corruptos. Então, obviamente, tê-lo no comando de qualquer coisa é basicamente dar poder ao regime israelense. Ele é o carcereiro deles. Esse processo na Cisjordânia vai continuar até que a Cisjordânia seja etnicamente limpa e eles se livrem dos palestinos na região. E então continuará, seguirá para a Jordânia, porque este é um regime expansionista. Eles querem o Líbano. Quero dizer, quando Netanyahu falou sobre a grande Israel, sobre o que ele estava falando? Ele não estava falando em expandir Israel para o Mediterrâneo. Ele estava falando sobre o Sinai, sobre a Jordânia, sobre partes da Arábia Saudita, Síria, Líbano, Iraque, pedaços da Turquia. Mas você sabe, agora eles estão ocupados com a Cisjordânia. Então a esperança deles é se livrar dos gazenses e depois passar para a Cisjordânia. Bem, não exatamente passar adiante, na verdade nos últimos 2 anos eles têm feito isso, mas os jornalistas ocidentais ficam em silêncio sobre isso. Os diplomatas ocidentais na Palestina ficam em silêncio sobre isso, eles não querem causar problemas. Eles não querem que as pessoas saibam disso porque é muito constrangedor para eles. Então esse processo, a solução de 2 estados, sempre foi, como você disse, sempre foi uma mentira desde o início. E foi isso que os iranianos disseram desde o início. Olhem, nós não aceitamos a solução de 2 estados, porque isso significaria que haveria apartheid na maior parte da Palestina. E isso não é moralmente legítimo. E que as pessoas que foram etnicamente limpas e estão vivas em campos pela região não teriam direito de retorno. Isso não é moralmente aceitável. Mas supondo que aceitássemos a solução de 2 estados, ela nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. E eles estavam certos. E o que o regime israelense fez desde o início foi trazer as pessoas mais cruéis e extremas para a Cisjordânia. Os colonos, os colonizadores da Cisjordânia, são os piores dos piores. Nenhum governo israelense jamais vai forçar essas pessoas a sair. Eles foram colocados lá para garantir que nunca saíssem. Esse sempre foi o objetivo. É por isso que colocaram os mais extremistas do seu povo lá. Então, a solução de 2 estados sempre foi uma fachada. E o Ocidente sabia disso. Os europeus sabiam disso. Isso servia apenas para ganhar tempo. Era só para fazer o problema desaparecer, para que o regime israelense pudesse agir silenciosamente. A mídia ocidental usou isso para ser conivente e desviar a atenção da realidade na Palestina. Porque, como sabemos, isso não começou em 7 de outubro. O dia 7 de outubro foi uma reação a muitas décadas de genocídio, massacre e assassinato. E aqueles que tentam usar o 7 de outubro como ferramenta para ajudar o regime israelense, eles são cúmplices do genocídio. E sabem disso. Agora, todos eles já sabem disso. Eu me lembro de quando eu ia, você sabe, eu aparecia na televisão como muitos outros e eles falavam sobre o 7 de outubro. Depois de muitas semanas e meses, todos sabiam que todo aquele genocídio, bebês decapitados e acusações de estupro eram mentiras, porque não conseguiram apresentar nenhuma prova. Não havia nomes, nem imagens, não havia nada, não havia nenhuma filmagem, mas eles continuam repetindo isso e ainda fazem, porque são facilitadores do genocídio.
Eles são parceiros neste holocausto. Eles fazem parte desta campanha de extermínio. Cada um desses jornalistas, políticos, elites, especialistas e diplomatas que usam essa mentira, estamos nos aproximando do 7 de outubro, então você vai ver muito isso nos próximos dias, todos eles são genocidas. Todos são parceiros nesse genocídio. Cada um deles que usa isso é um facilitador do genocídio. Tivemos a reportagem do New York Times, baseada em uma nova pesquisa, que mostra que 7 em cada 10 eleitores americanos com menos de 30 anos se opõem a mais ajuda econômica e militar a Israel. Acho que esse é o ponto crucial para Israel e para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mudanças enormes estão ocorrendo. No caso do Charlie Kirk, vemos que a pessoa que está substituindo o Charlie Kirk é ainda mais pró-Israel, e eles estão tentando remodelar o movimento para influenciar as pessoas sobre as quais o New York Times está falando. Você acha que esse projeto terá sucesso? Eles vão conseguir fazer isso? Não, porque Nima, os americanos agora estão reconhecendo que os sionistas os controlam também em casa. Eles estão no comando, eles possuem a América, e portanto possuem eles. Eles nem podem usar o TikTok. A informação será controlada. A forma como falam será controlada. Acadêmicos não poderão mais se expressar. Sobre o quê? Sobre o Holocausto? Sobre limpeza étnica? Sobre etnossupremacismo? Esses temas são proibidos. Não se trata, das injustiças dos Estados Unidos dentro do próprio país, ou sei lá, de violar os direitos de alguém ou matar uma pessoa negra por causa da cor dela. Não, isso é racismo institucional, racismo aberto, etnossupremacismo. Está tudo às claras. Um extermínio que está sendo realizado com armas americanas, apoio político americano e apoio da mídia. E os americanos comuns, se dizem não gostamos disso, acabam tendo problemas. Então agora eles perderam suas liberdades e estão no processo de perder ainda mais liberdades por causa dos sionistas. Portanto, isso não é apenas sobre a Palestina e sobre um genocídio que está sendo realizado com o dinheiro dos impostos deles, mas também está impactando a forma como vivem em seu próprio país. A cada dia que passa, isso vai piorar para o regime israelense. É por isso que a situação é tão difícil para Netanyahu. E esse é mais um motivo pelo qual acredito que Netanyahu vai partir para atacar o Irã. E você vai ver como a mídia ocidental vai justificar isso. Você vai ver como eles falam sobre células adormecidas. Lembra disso? Como a CNN e outros veículos de mídia estavam falando sobre como os iranianos têm células adormecidas nos Estados Unidos. Então, o que a CNN estava fazendo? CNN, que odeia o Trump, eles estavam demonizando os iraniano-americanos para justificar um genocídio, para criar medo na América, de modo que os americanos não questionassem a guerra não provocada contra o Irã. Então a CNN é tão horrível quanto a Fox News, mas talvez um pouco mais sofisticada, menos bombástica. E esses iraniano-americanos, você sabe tão bem quanto eu, muitos deles sempre foram apolíticos porque não querem se meter em problemas. Mas agora o dedo está apontado para eles. E muitos deles nem sequer têm, você sabe, são casados com alguém que não é iraniano. Nem falam persa em casa, seus filhos não falam persa, ou seus pais eram do Irã. Então todas essas pessoas são de alguma forma acusadas. Por quê? Por causa do regime israelense. Isso é a CNN, não é a Fox News. Então da próxima vez que o regime israelense atacar, você vai ver a mesma coisa. Vai ver a Sky News justificar quando eles atacarem prédios residenciais e massacrarem pessoas. E digamos que algum oficial esteja lá. Eles vão chamar isso de um golpe de inteligência. Não vão chamar de massacre, de crime de guerra, porque estão todos juntos nisso. Então, sabe, do jeito que... Mas as pessoas estão despertando para essa realidade. As pessoas estão enxergando isso. Está ficando pior para o regime israelense. Quanto mais eles tentam apertar o cerco, fechando o TikTok, os jovens ficam mais hostis. E ao tentar substituir o Charlie Kirk,
independentemente de quem ele realmente era, de quem o matou e tudo mais, quando tentam substituí-lo por alguém ainda mais sionista, isso não vai ajudar. Vai piorar. Como eu disse, essas pessoas. Lembre-se, logo no começo, acho que eu disse que essas pessoas estão ficando cada vez mais irracionais. O império, à medida que entra em declínio, está ficando mais irracional, mais tolo. E a forma como tratam o próprio povo está ficando mais tola. Então isso não vai acabar bem para o regime, mas vai ser perigoso. It's not going to end well for the regime, but it's going to be dangerous. This is a very dangerous phase. Any sort of outrage. Esta é uma fase muito perigosa. Qualquer tipo de atrocidade pode acontecer. Mas o Irã está preparado. E o Irã, o eixo da resistência, não vai abandonar o povo palestino. Não tenho dúvidas quanto a isso. O Irã vai permanecer firme. O Hezbollah vai permanecer firme. É realmente interessante como algumas pessoas em nossa região estão constantemente atacando o Hezbollah, mas não atacam o povo. E esses são os chamados apoiadores da Palestina. Mas não são de verdade. Eles são pagos. Trabalham para o Catar. São financiados pelo Catar. E há muitas instituições culturais e de mídia diferentes, ou pelos sauditas ou pelos emiradenses. Mas fingem que apoiam a Palestina e apoiam o projeto da CIA na Síria, que acabou sendo exatamente como previmos, e é exatamente o oposto do que eles alegavam. Mas eles estão atacando agora. Eles atacam constantemente o Hezbollah, mas não atacam as pessoas que estão tentando desarmar o Hezbollah. Mas o Hezbollah vai permanecer firme. Ansarullah vai permanecer firme. O Irã vai permanecer firme. Netanyahu não vai vencer. Isso pode ser sangrento, mas vai novamente mostrar os limites do poder ocidental. E isso vai fazer o Ocidente ser mais odiado, vai fazer o sionismo ser mais odiado e vai tornar o Irã e o eixo da resistência mais populares. Não tenho dúvidas disso. Vai ser difícil. Pessoas vão morrer. Muitos acreditam que os israelenses serão mais brutais e implacáveis na próxima guerra contra o Irã. Estamos todos preparados. Estamos preparados para fazer os sacrifícios para proteger nosso país, proteger nosso povo e proteger nossos amigos e aliados. Mas eles não vão vencer. Eles podem matar, mas não vão vencer. But they will not win. They can kill, but they won't win. Have you ever imagined that an Al-Qaeda and ISIS Você já imaginou um líder da Al-Qaeda ou do ISIS na ONU falando, e sabe, o General Petraeus ligando para ele dizendo: "Você tem muitos fãs, eu sou um deles, e o seu sucesso é o nosso sucesso"? O que isso significa quando ele diz: "O seu sucesso é o nosso sucesso"? Ele sabe que Al-Jolani e Al-Shara estão matando muitas pessoas na Síria, massacrando pessoas, médicos, enfermeiros, todo mundo lá. in Syria? Doctors, nurses, everybody there. Because of this conference that I'm at, I couldn't go to Por causa desta conferência em que estou, não pude ir à cerimônia em Beirute. Eu realmente queria estar lá para o encontro do Sayyid Hassan Nasrallah. Estou muito decepcionado por não ter ido. Mas foi isso que ele previu. Foi isso que ele disse o tempo todo, desde 2011 e 2012. Era isso que ele estava dizendo. E essas pessoas que eram sectárias e financiadas por esses regimes sectários, eles não são regimes sectários, são clientes dos americanos. Seja membros da OTAN ou regimes ricos em petróleo e gás, são estados clientes. E ele dizia que isso aconteceria o tempo todo. Em muitos de seus discursos ele apontou isso. It's in many of his speeches, he pointed this out. It was clear where Al-Qaeda came from. It was clear where ISIS Ficou came claro de onde veio a Al-Qaeda. Ficou claro de onde veio o ISIS. E Petraeus foi uma das pessoas responsáveis por tudo isso. Ele sabe exatamente quem é Jolani. Ele sabe quem foi Bagdade. Ele sabe o que são esses grupos. E as evidências, o documento da Agência de Inteligência de Defesa de 2012, o áudio vazado de Kerry na ONU, o e-mail de Jake Sullivan para Hillary Clinton. A lista continua. A entrevista de Obama para The Atlantic, acho, sobre o Iraque. As evidências estão aí. Qualquer um que queira enxergar pode ver que está claro do que tudo isso se tratava desde o início. It's clear what this was all about from the beginning. But some people, because of their
hatred for Iran, whether Mas algumas pessoas, por causa do seu ódio ao Irã, muitas pessoas no Ocidente e na esquerda, esse ódio irracional que tem há décadas, e muitas pessoas que foram ensinadas a serem sectárias e odiosas e que espalham desinformação e informações falsas sobre o Irã e a resistência, fecham os olhos para essa realidade por rancor e ódio. Mas tudo o que fizeram foi prejudicar coletivamente a causa do povo palestino. E continuam fazendo isso. Aqueles que fecham os olhos. Aqueles que abrem os olhos e têm coragem de tentar corrigir o que fizeram, de tentar compensar o dano que causaram. Bom para eles. Mas ainda há aqueles que querem manter os olhos fechados, porque isso está em seus interesses e em seus interesses financeiros. E é também a arrogância deles que os impede de enxergar essa realidade. Mas como se fosse uma lei natural ou harmonia, eles vêm dizendo isso repetidamente. E o general Soleimani e outros, todos sabiam do que se tratava. Eles sabiam que se alguém como Jolani chegasse ao poder, isso aconteceria. Ele era o homem deles desde o primeiro dia. Nunca houve qualquer dúvida sobre isso. Por que alguém ficaria surpreso? A única coisa que me surpreende é o quão abertos eles estão sobre isso agora, e o quão aberto Jolani está sobre isso, e como seus apoiadores na Síria aceitam isso. Enquanto continuam a espancar pessoas na Síria, matar pessoas e roubar suas casas e assim por diante, eles não fazem muito a respeito, ou nada a respeito. Sim, vimos todos os estados árabes se manifestando e condenando o ataque israelense a Doha. Ontem, disseram que Netanyahu ligou para o emir do Catar e pediu desculpas pelo que aconteceu. Você acha que o que está acontecendo com os estados árabes, eles estão sendo intimidados pelo ataque ao Catar? Essa intimidação está de alguma forma forçando-os a aderir aos acordos de Abraão? Ou como você vê a situação em relação aos acordos de Abraão? Porque, na minha opinião, o plano de paz gira todo em torno dos acordos de Abraão e do que estão tentando fazer por Israel na região. E como você avalia a resposta dos Estados Árabes? Bem, antes de tudo, a ligação telefônica. Depois que aconteceu, o que ocorreu? O Catar agora está cooperando com os americanos para fazer o Hamas aceitar o acordo. E veja a carta que foi publicada online, assinada por vários países, incluindo o Catar e Erdogan. Basicamente, é para pressionar o Hamas a capitular, a fazer mais concessões. Os países árabes deveriam temer os Estados Unidos e o regime israelense, e eles temem. Mas o problema é que eles colocaram todas as suas fichas no campo americano, assim como Erdogan. And so is Erdogan. I mean, he pretends that he's playing off different, but he's NATO. Quero dizer, ele finge que está jogando com diferentes lados, mas ele é a OTAN. Ele é um jogador da OTAN. Não há nada além disso. Tudo o que ele tem feito ao longo dos anos está dentro do quadro dos interesses da OTAN. Em toda a região, eles estão com medo. Mas como colocaram todos os ovos na cesta americana, o que mais podem fazer? Assim que o Catar foi bombardeado, para onde foi o ministro das Relações Exteriores ou o primeiro-ministro? Direto para os Estados Unidos jantar com Witkoff e Trump. É assim que se governa um país. É assim que se cria influência. O que ele vai fazer? Dar outro avião para o Trump. Então, o problema é que esses países não estão dispostos a tomar uma posição. Não querem se afastar. Continuam exportando petróleo. Eles continuam comprando gás, continuam fazendo comércio, continuam mantendo a bandeira de Israel e embaixadas, e israelenses vão e vêm. E então, quando esses países fazem isso, como você pode esperar que países e governos africanos rompam relações com o regime israelense se os países da região não fazem o mesmo? Como você pode esperar que países latino-americanos rompam relações com o regime israelense se esses governos não o fazem? Quero dizer, o governo colombiano, o presidente colombiano, é muito mais corajoso do que esses países que assinaram aquela carta apoiando o plano de Trump, seu chamado plano de paz ou seu plano de capitulação. Essa é a situação que temos.
Mas, novamente, acho que ainda assim, os israelenses estão perdendo. I think that this is still the Israelis are losing. The world has turned against them, and we're going O to mundo see se what voltou happens. contra They're going to eles attack e vamos ver o que acontece. flotilla. Eles vão It's not atacar a against the flotilha. flotilla. I mean, Isso não vai people pegar should be bem. focused on Quero the dizer, flotilla as right pessoas now. deveriam estar focadas na flotilha agora, porque em breve eles vão atacá-la. E do que se trata a flotilha? É fórmula para bebês. É só comida e alguns remédios em pequenos barcos, e eles não querem que isso entre. Por quê? Porque é um projeto de extermínio. É tudo sobre extermínio. Então todos deveriam estar focados nisso agora, porque precisamos fazer com que o regime israelense, quero dizer, eles tomaram o TikTok e estão comprando tudo. Mas precisamos levantar nossas vozes o máximo possível para tornar isso o mais custoso possível para o regime. As costly as possible for the regime. When they attack Iran, we have to be steadfast. Quando eles atacarem o Irã, precisamos ser firmes e fazer com que isso custe caro para o regime. Cada bebê morto em Gaza, temos que fazer com que isso custe o máximo possível para o regime. E não tenho dúvidas de que estamos seguindo na direção certa. O sangue dessas crianças, sejam as crianças do Hezbollah, as crianças no Iêmen ou os inocentes no Irã, esse sangue não será esquecido, muito menos o sangue de todas as crianças em Gaza e das mulheres que estão sendo massacradas todos os dias. Isso não será esquecido. Então precisamos levantar nossas vozes e fazer com que eles paguem por cada bebê que morre de fome em Gaza. Se não pudermos fazer mais do que isso, é isso que temos que fazer. Se alguém puder fazer mais, então tem que fazer mais. Aqui está o que Tom Fletcher, um funcionário da ONU, disse à CNN sobre a fome em Gaza, professor. Eles estão morrendo de fome. Basicamente, estão consumindo os próprios órgãos. O que damos a eles para tentar evitar isso é esse tipo de pasta de amendoim rica em proteínas. Sim, eu sei o que é. E nos disseram que não podemos trazer manteiga de amendoim, porque é um luxo, porque o Hamas pode tentar roubar a manteiga de amendoim. Então estamos na fronteira todos os dias discutindo isso. Sério, estamos lutando para que nossos comboios passem. Agora estamos conseguindo levar um pouco mais, mas ainda é uma gota no oceano. E o que estamos vendo na cidade de Gaza é absolutamente horrendo. As pessoas foram deslocadas repetidas vezes. As pessoas sortudas são aquelas que vivem em barracas. As pessoas sortudas são aquelas que conseguem escapar. Mas estamos lá. Vamos ficar e ajudar. Temos colegas permanecendo na cidade de Gaza para salvar o máximo de vidas possível e para testemunhar e relatar o que vemos. Professor Marandi, the situation in Gaza, I think, is Professor Marandi, a situação em Gaza, como você mencionou, é de particular importância neste momento. A fome é uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer nação no mundo e está acontecendo com o povo de Gaza. Você acha que essa situação vai melhorar de alguma forma? Eles estão tentando fazer algo. A ONU e aquelas pessoas que estão tentando ajudar o povo de Gaza. Ele descreveu uma situação biológica, em que uma coisa começa a atacar outro órgão. E na que fosse, qual é a sua concepção, really? unbelievable. What's your understanding of that? Yeah, I tweeted this, I think, yesterday too. Sim, eu tuitei sobre isso acho que ontem também. É só, e é tudo Hamas. Eles usam a palavra Hamas, e seus apologistas ocidentais usam Hamas. E agora você sabe, esses países da região estão dizendo, concordem com isso e façam o Hamas e a resistência saírem de Gaza. É simplesmente impressionante. Mas isso só mostra o quão maligno é esse regime e o quão ilegítimo ele é. E por que o Irã, lembre-se, quando a guerra contra o Irã começar, seja quando for, lembre-se de que tudo isso tem a ver com o fato de que o Ayatollah Khamenei, assim como Sayyid Hassan Nasrallah, e como os militares, a liderança, o establishment político do Irã e o povo iraniano se opõem à fome do povo palestino. Na conferência em que estou, conheci um acadêmico de um dos países da nossa região. Ele disse que as pessoas no meu país estão rindo do Irã.
Eu não sei. Acho que ele provavelmente está falando sobre as elites governantes do país dele. Mas eu acho que só se pode elogiar os iranianos, o Ansarullah e o Hezbollah, porque são eles que estão fazendo sacrifícios pelo povo palestino. Eles têm sido firmes, têm sido honrados e têm pagado um preço. Os iranianos têm pagado um preço há quase 50 anos, e está na hora das pessoas ao redor do mundo acordarem para essa realidade. E os iranianos não vão, como eu disse antes, eles não vão abandonar o povo palestino. Isso não vai acontecer. Eles não vão abandonar Gaza. They're not going to give up on Gaza. You know as well as I, and so does your audience, that Você sabe tão bem quanto eu, e seu público também sabe, que a resistência em Gaza se deve ao heroísmo do povo palestino, mas também aos iranianos que estão ajudando, os iranianos que estão levando suprimentos para Gaza para ajudá-los a construir túneis, para ajudá-los a defender sua terra de forma mais adequada. E o Irã não vai parar. O Irã vai continuar ajudando o Ansarullah, o Hezbollah e todos aqueles que estão lá para apoiar o povo palestino. E o Irã pagou o preço e continuará pagando o preço. Mas o regime israelense está perdendo. Nima, Israel perdeu esta guerra. Israel foi exposto pelo que é, e seus apologistas e apoiadores foram expostos pelo que são. E os jovens de todo o mundo viram essa realidade. And young people across the world have seen this reality. And those who cling on to this image, E aqueles que se apegam a essa imagem falsa de Israel e dos Estados Unidos como os mocinhos, são pessoas mais velhas que não vão estar por aqui por muito mais tempo. Aqueles com 65 anos ou mais ainda estão presos em suas narrativas tolas sobre nossa região, mas os mais jovens já acordaram. A cada dia que passa, esse antagonismo, essa hostilidade contra o sionismo, o apartheid, o etnossupremacismo, a limpeza étnica e o genocídio, essa hostilidade só vai aumentar. Eles podem censurar a liberdade de expressão, podem bloquear o TikTok e o YouTube, podem fechar, quero dizer, já derrubaram minhas contas em todos os lugares. Só me resta uma conta no Twitter. Eles podem derrubar essa também. Podem nos calar a todos, mas já é tarde demais. Agora tudo está claro como o dia. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. After you perform Mount Ising. Thank you. Você